Boa tarde, meus amigos. Vocês estão me ouvindo bem? Eloá, Ana Boa, Constantino, Iraci. boa tarde. O som tá bom, gente? Tá. Tá ótimo. Então que bom. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Muito frio por Tirando aí? a gripe, tô ótimo. Aqui tá gostosa a temperatura, tá fresquinho. Agora, tirando a gripe, tô ótimo. Tá. Aqui tá um pouquinho mais frio, mas a temperatura tá boa. Tá dando pra gente levar. Não, Isso. isso que é o importante para todos nós, né? Que esteja bem. Deixa eu só. Estejamos todos bem com saúde. É isso que é o importante. Né? Vai ficar nos meus olhos. Então, gente, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Hoje, quinta-feira, às 16 horas, nós estudamos essa obra maravilhosa, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando aqui o capítulo 4, que fala da interação, animismo, mediunidade. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, primeiramente agradecendo a Deus todas as bênçãos que temos recebido, agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo de estudar essa doutrina, esse Evangelho do Senhor, que tanto tem nos ajudado nesta encarnação e com certeza nas encarnações futuras. Te rogamos, ó Pai, que abençoe a nossa casa espírita, todos os trabalhadores, nossos parentes, nossos amigos e principalmente, Senhor, que envolva, ampare todos aqueles nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão necessitados, Senhor, da tua misericórdia, do teu consolo, do teu amparo. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que chegam até nós, vinda dos corações desses amigos espirituais que conosco já se reúnem para participar desses estudos, te rogamos que nos permita iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui a leitura do nosso livro, Diversidade dos Carismas. Então, nós estamos aqui nesse parágrafo que começa assim, tentando explicar alguns desses fenômenos, todo mundo já se achou aí? Tentando explicar alguns desses fenômenos, Regina, que é a médium, né, que Hermínio de Miranda estuda, acha que, no caso de fatos relacionados com o momento presente da pessoa, com a qual está em contato, como suas preocupações, é compreensível que sua mente tenha condições de penetrar naquela faixa mental específica e ler o que ali se encontra. À medida em que vai lendo, a própria pessoa, tomada de surpresa, vai sem querer, projetando informações adicionais que ela igualmente capta, né? Então ele vai contando aqui, ele vai tentando explicar alguns desses fenômenos, né? Porque a Regina acha que no caso desses fatos relacionados com o momento presente da pessoa com a qual está em contato, como suas preocupações, é compreensível que sua mente tenha condições de penetrar naquela faixa mental específica e ler o que ali se encontra. Então, ele acredita que ela tem condições de penetrar na mente das pessoas e ver a faixa mental, e ali ela vai conseguindo fazer a leitura do que está se passando pela mente da pessoa. À medida em que vai lendo, a própria pessoa, tomada de surpresa, vai sem querer projetando informações adicionais
que ela igualmente capta. Então, conforme ela vai penetrando a mente daquelas pessoas, da pessoa, é como se a pessoa percebesse que alguém está fazendo a leitura da sua mente. E aí a pessoa abre, a pessoa dá permissão, entre aspas, para que o outro possa penetrar cada vez mais fundo, entendeu, Denise? Né? Então, que vá penetrando cada vez mais fundo. É possível que esta seja uma hipótese razoável. São hipóteses, são teorias. Mas o que é penetrar a faixa mental de uma pessoa? Né? Ele faz aqui essa pergunta. Mas o que é penetrar a faixa mental de uma pessoa? Como se lê o material ali acumulado? E como esse material é selecionado em um arquivo que sabemos vasto e invisível? São perguntas, né, que a gente faz. Como é que ela lê isso? Como é que ela capta o mais importante? Como é que ela consegue selecionar? Enfim, parece mais fácil falar do assunto do que explicá-lo. Mas Regina insiste em declarar que nisso não há mistérios. Então, para ela, que é a médium, ela diz, não tem mistério nenhum. Mas para quem está analisando, fica difícil, né? É da mesma maneira que você ficar daqui analisando um médium que está dando uma comunicação. Aí você fica pensando, como é que isso acontece? Como é que ele consegue interagir com a mente do outro? Como é que ele consegue captar o que o outro está pensando? Como é que ele consegue analisar, transmitir? Agora, o médium, ele diz o quê? Eu faço. Para mim é simples. Para mim acontece e acabou. Agora, a gente que não tem essa experiência, a gente tem dificuldade, né, de entender como é que o fenômeno vai acontecendo. Então, são essas coisas, né, que a gente vai tendo essa dificuldade de perceber como é que o fenômeno vai acontecendo. Mas ele acontece, né? Então, vamos aqui continuando. Quando, porém, ela capta episódios de existência anterior, de vidas passadas, as coisas são ainda mais complexas. Ela pensa que, nesses casos, precisa penetrar nas camadas mais profundas da mente. Isto é, sintonizar-se com o espírito da pessoa, entrar na faixa de tempo onde as coisas estão registradas e ver lá o que se passa. Então, quando é o caso dela buscar uma informação que ficou numa vida passada, ela pensa, ela imagina que ela precisa penetrar nas camadas mais profundas da mente, isto é, sintonizar-se com o espírito da pessoa, entrar na faixa de tempo onde as coisas estão registradas. Então, por exemplo, se a pessoa viveu um período da idade medieval, 1200 e pouco, né? Ela percebe que ela precisa mergulhar mais fundo na mente dessa pessoa, sintonizar com o espírito da pessoa e entrar nessa faixa de tempo. É como se ela fosse fazer uma viagem no tempo. Ela precisa entrar na faixa do tempo onde aquilo tudo aconteceu. Olha só que coisa interessante, né? E ver lá o que se passa. Entende ela que poderá, em tais casos, haver uma participação ou colaboração de amigos espirituais da pessoa sob exame, interessados em transmitir-lhe alguma informação proveitosa. Ela diz que quando é o caso dela fazer um mergulho muito mais profundo no tempo, ela deve contar com a ajuda de amigos espirituais da pessoa que ela está examinando. Porque aquela pessoa que ela está examinando, né, os amigos espirituais daquela pessoa têm interesse que esse passado seja revelado. Então, eles vão ajudar o médium nessa viagem.
Então, os próprios amigos espirituais daquela pessoa que ela está investigando, né? Eles vão colaborar para que o médium possa captar com mais proveito a informação. É possível, continua aqui Hermínio, que as coisas se passem mais ou menos assim. Mas ante a ausência quase absoluta de dados informativos provindos de pesquisas confiáveis, ficamos adstritos mais às especulações do que às explicações. Quer dizer o quê? Existe muito pouco estudo, muito pouca pesquisa sobre esses assuntos, sobre esse tipo de trabalho, sobre esse tipo de avanço na memória das pessoas no passado. É muito pouco se tem estudos, pesquisas confiáveis sobre isso. Então, a pessoa, aquele que está estudando isso, ele tem que ficar mais restrito às especulações, às teorias, de repente a palavra do médium, que nem sempre sabe explicar direito o assunto, entendeu? Porque falta um estudo aprofundado do tema. Aí a gente percebe o seguinte, gente, a doutrina espírita, ela foi, vamos dizer assim, né? Surgiu aqui na Terra a partir de uma data, vamos dizer assim. A partir da publicação do Livro dos Espíritos, é que oficialmente você tem a data do surgimento do Espiritismo, né? 1857. Mas aí, quando a gente lê uma coisa dessa, a gente percebe o seguinte, quanta coisa ainda existe que precisa ser estudada e aprofundada. Isso aqui é uma coisa, é uma delas. Como é que esse processo acontece? Como é que esse processo se realiza? Então, são pesquisas que precisavam ser aprofundadas, mas aí demanda você ter pesquisadores realmente interessados em pesquisar, em estudar. Aí, para você fazer um estudo desse, você tem que evocar a espiritualidade, espíritos realmente, tipo como André Luiz, Emmanuel, Inácio Bittencourt, como até o Leon Denis faz. O Leon Denis tem um trabalho desse com o Inácio Bittencourt, né? Um trabalho onde eles convocam um espírito, o Inácio Bittencourt vem, eles fazem perguntas sobre vários temas, sobre magnetismo, sobre perispírito, e o Inácio Bittencourt vai dando as informações que são possíveis. Isso era uma coisa que você precisava ter. Um grupo sério de estudiosos, evocando a espiritualidade, com médiuns confiáveis, para que a mensagem venha, ou pela psicografia, ou pela psicofonia, esclarecendo esse tipo de coisa. Porque ainda é uma coisa muito misteriosa. Você fala, como ele está o tempo todo aqui, colocando, ó, parece que é assim, né? Teoria, mas tem muita coisa dentro da doutrina que ainda precisa ser estudada, muita coisa. E aí ele diz aqui, digno de consideração especial, contudo, é o conceito de que a mente do sensitivo, no caso do médium, né? Neste caso, funcionaria como um dispositivo quase mágico de exploração do tempo, indo buscar na faixa certa o episódio ocorrido em passado mais ou menos remoto, que ali se encontra intacto. Então, ele está querendo dizer o quê? Que a nossa mente, no caso, ele falou, todos somos médios, né? Mas vamos colocar assim de uma forma geral, que a nossa mente, a mente humana, é um dispositivo, tá? De exploração do tempo. Porque, como nós já estudamos, tudo que acontece conosco, de relevante, é claro, né, gente? Fica registrado no nosso inconsciente profundo. Então, ele diz aqui que a mente do médium é como se fosse um dispositivo de exploração do tempo, onde você pode buscar na faixa certa
o episódio ocorrido em passado mais ou menos remoto. Então, imagina, vamos comparar nossa mente com um rádio. Eu quero acessar um programa que está na Rádio Tupi. Então, eu não posso dizer para o rádio assim, entra na Rádio Tupi. Não, eu tenho que ir. Antigamente... Agora pode, né? Agora pode. Mas antigamente, eu tinha lá o dial, o botãozinho, né? Onde você ia girando até achar a faixa. Porque a Rádio Tupi só entrava naquela faixa. Cada rádio tem uma faixa. Então, se a Rádio Tupi era 1.400, não é isso? Não, Rádio Rio de Janeiro, vamos dizer, 1.400 kHz, né? Se eu fosse no 700, eu não ia achar a Rádio Rio de Janeiro. Para achar Rio de Janeiro, eu tinha que ir no 1.400. É o que ele diz aqui. Ele está dizendo aqui, né? Então, a mente do sensitivo funcionaria como um dispositivo indo buscar na faixa certa o episódio ocorrido em passado mais ou menos remoto, que ali se encontra intacto. Então, eu vou naquela faixa certa, para poder pegar aquele fato que eu quero. E aquele fato está ali, intacto. Então, dessa forma, eu não corro risco de pegar o assunto falseado. Ele está ali como ele foi registrado. Aí ele diz aqui, que é algo assim. Agora nós vamos falar de uma coisa muito interessante. E a gente vai ver como esse negócio não é uma coisa nova. Algo assim como os registros acásicos de que nos falava Edgar Cayce e nos quais ele ia buscar com fantástica precisão as informações de que necessitasse para esclarecer problemas pessoais de seus consulentes e propor soluções deduzidas do próprio contexto kármico. Edgar Cayce foi um sensitivo fantástico, não era espírita, fantástico. Ele previu algumas coisas como o final da Primeira Guerra Mundial, ele previu a queda do comunismo na Rússia, ele previu uma série de eventos fantásticos, tá? E ele tinha essa capacidade de acessar a mente da pessoa e trazer essas informações, né? Ele era um sensitivo e te dava as consultas dele. Então, eu trouxe aqui um texto e aí a gente vai ver como esse assunto que o Hermínio está falando aqui, como esse assunto é um assunto que lá há muito tempo atrás já era pesquisado. Isso é chamado de registros acásicos. Então, eu trouxe aqui o PDF para a gente, eu achei muito interessante, que vai bem de encontro com isso que a gente está estudando aqui, né? Porque é o que ele diz aqui, algo assim como os registros acásicos, de que nos falava Edgar Cayce. E eu até depois achei um livro na internet sendo vendido sobre ele, depois eu vou até procurar ver se eu compro. Está aqui, olha, o tema está aqui no PDF. Edgar Cayce, ele nasceu em 18 de março de 1833, né? 1833 e 1877, 18 de março de 1877, e morreu em 3 de janeiro de 1945. Então, Edgar Cayce e os registros acásicos. Então, a gente vai ver como isso tem semelhança com o que a gente está falando aqui. Os registros acásicos, é chamado assim, acásicos, também conhecidos como o livro da vida. Será que a gente já não ouviu isso em algum lugar? O livro da vida, ou o livro da memória de Deus, podem ser equiparados ao sistema de supercomputadores do universo. Ou talvez o que hoje seria chamado de computação em nuvem. Hermínio usando já esse
erro, né? O que a gente diz assim? Isso vai ficar lá na nuvem. E olha que Hermínio, esse livro foi publicado de forma bem antiga, mas ele já fala sobre essa nuvem, né? Esses registros, esse livro da vida, ou livro Memória de Deus, ou esse sistema de computadores do universo, eles são o depósito central. Isso é como Edgar Cayce pregava, falava, tá? É a opinião dele. Eles são o depósito central de todas as informações, tá? Para cada indivíduo que já viveu na Terra, tá? Então, esses registros acásicos são essa informação que cada indivíduo traz com ele do que ele já viveu na Terra. Então, você, enquanto espírito imortal, tem a sua individualidade e tem a sua vivência. E toda essa vivência está registrada, está guardada no que ele chama de registros acásicos, ou o livro da vida, ou o livro da memória de Deus, tá? Esses registros contêm informações de Edgar Cayce. Todos os nossos pensamentos, ações, palavras, sentimentos e intenções, eles têm uma tremenda influência em nossas vidas cotidianas, nossos relacionamentos, nossos sentimentos, nossos sistemas de crença e o de realidades potenciais que atraímos para nós. O americano Edgar Cayce, conhecido como o profeta adormecido pelos seus contemporâneos americanos, se referiu aos registros acásicos desta forma. Ele disse assim: no tempo e no espaço estão escritos os pensamentos, as ações, as atividades de uma entidade. Portanto, como tem sido frequentemente chamado, o registro é o livro de recordação, o livro de memória de Deus. Nós já mostramos sobre isso, que os nossos pensamentos, né, que tudo que nós fazemos é lançado no éter, no astral, no fluido cósmico. E ali fica registrado, né? Como também fica no nosso inconsciente profundo. E é isso que ele está dizendo. Isso já foi dito lá por volta de 1890, 1900. Já existia essa ideia, essa teoria. Os registros acásicos são os arquivos de todas as informações contidas em nossas vidas passadas, no presente e no futuro. São a memória viva do todo vivenciado em nossas existências. Então, nós já estudamos sobre isso, que nós temos no nosso inconsciente profundo, e quando você estuda aquele livro do Mundo Maior, do André Luiz, ele fala, né? Ele fala os cérebros, né? Do consciente, do inconsciente, do superconsciente, né? Desses porões. Ele fala sobre tudo isso, né? Joana de Ângelos também fala sobre tudo isso, desse inconsciente profundo, onde tudo ali está registrado. Acásico, né? Aí ele diz aqui, é como uma rede. Os registros da casa são como um infinito banco de dados, onde estão registrados tudo o que aconteceu, acontece no momento do agora, vai acontecer no futuro e suas múltiplas possibilidades. É como uma rede infinita de informações, que a tudo permeia, mantendo viva a memória do universo. A rede infinita de computadores. A rede da internet. E como eles imaginam agora, até nesses filmes, o multiverso. Multiverso, olha aí. Acásico, a palavra acásico, deriva do sânscrito, acasa, que significa éter. Olha como, gente, o sânscrito é considerado uma língua morta já, hein? Considerado uma língua morta. Então, a palavra acásico deriva do sânscrito acasa, que significa éter.
a substância que compreende tudo que tem no universo. É um fluido. Na Bíblia, olha só, na Bíblia, porque os babilônicos, gente, já estudavam tudo isso, tá? Quem não sabia, fiquei sabendo. Na Bíblia, é chamado de livro da vida. Em outros textos sagrados, é chamado biblioteca viva, arquivos acásicos, entre outras denominações. Então, lá no passado, 3.000 anos antes de Cristo, já se tinha essa ideia, que tudo que a gente vive, tudo que a gente fala, fica registrado. Esses grupos, né, como os babilônicos, que são os mais antigos, já estudavam os egípcios, os indianos, já estudavam tudo isso. Estudavam tudo isso. Nós, os ocidentais, que somos atrasados nesse estudo, mas os orientais já estudavam tudo isso. Aí ele faz a pergunta: por que e como nossas vidas são afetadas pelos registros acásicos? Esses registros conectam cada um de nós uns aos outros. Eles nos atraem ou nos repelem uns dos outros. Nós estudamos isso aqui outro dia, né? Essas vibrações, a nossa atmosfera psíquica, eles incorporam um conjunto em constante mudança de futuros possíveis. Porque o futuro o nosso futuro é um futuro possível. Não existe futuro fechado. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Quando ele diz aqui, ó, esses registros incorporam um conjunto em constante mudança de futuros possíveis. Você está aqui e você diz assim: daqui a 5 minutos eu vou sair daqui e vou pegar um ônibus. Aí quando chega na hora você diz: eu não vou mais. Você já mudou o futuro. Por isso que Jesus disse para Judas, quando eles estavam lá na Santa Ceia, e ele viu que Judas estava em muita agonia, ele olhou para Judas e disse: vai e faça o que você acha que deve fazer. Vá e faça o que você acha. Não, dois futuros aí, né? Vamos dizer assim. Não é? Ele, até o momento que ele chegou na porta do templo onde estavam os fariseus, ele podia voltar e dizer assim: eu não fiz. Jesus ia dizer para ele: você fez o que você achava. Jesus não disse assim: vai lá e me entrega. Não. Porque não existe. Ninguém reencarna para fazer A, B, C. Existe uma possibilidade. São futuros possíveis que você pode mudar a qualquer momento. Não tem aquelas pessoas que estão com a passagem comprada, sai de casa acordando porque eu tenho que pegar o avião. Chega, vai correndo. Quando chega na porta do aeroporto, não vou mais não. Aí o avião cai. O cara não quer. Eu vou fazer, vai acontecer. Quando chega na... não vou fazer não. Isso ninguém pode determinar. Vai acontecer. Entendeu? Não existe. Esses registros possibilitam essa mudança de futuros possíveis que são chamados ao potencial à medida que interagimos e respondemos às circunstâncias de nossas vidas. As leituras de Edgar Cayce sugerem que cada um de nós escreve a história de nossas vidas através de nossos pensamentos, nossas ações e nossas interações com o resto da criação. Então, cada um de nós escreve a história de nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio. Porque se alguém escrevesse a nossa história, nós teríamos para quem apontar o dedo. Nós teríamos para quem apontar o dedo. E nós já estudamos na aula passada, lembra que estudamos sobre isso? Todo o nosso processo evolutivo depende de nós. Foi na aula de quarta-feira, né, de ontem, das obras de Emmanuel, que nós falamos sobre isso, né? Tudo depende da nossa vontade, da nossa ação, tudo depende de nós. Ele fala,
cada um de nós escreve a história de nossas vidas, através de nossos pensamentos, nossas ações e nossas interações com o resto da criação. Há muito mais em nossas vidas, nossas histórias e nossa influência individual sobre nossos amanhãs do que talvez tenhamos ousado imaginar. Ao acessar informações dos registros acásicos, o banco de dados do computador do universo, muito pode ser revelado a nós. Então, quando nós acessamos, né, isso dependendo do sensitivo, ele pode fazer, ao acessar as informações desses registros acásicos, todo esse banco de dados do computador do universo, porque tudo está registrado nesse éter, né, muito pode ser revelado a nós. O mundo, como percebemos coletivamente, é apenas uma sombra tênue da realidade. Hermínio de Miranda afirma que Edgar Cayce foi um extraordinário sensitivo, mas não tem certeza, Hermínio, se ele seria um médium trazendo revelações dos desencarnados ou se toda essa amplitude de conhecimento vinha do seu próprio espírito. Então, Hermínio vai chamar ele sensitivo o tempo todo, mas ele tem uma dúvida. Se essas revelações, porque já foram provadas, foram revelações, ele conseguiu da espiritualidade, que revelou isso para ele, ele transmitiu, ou se foram informações que ele já tinha com ele de conhecimento de vidas passadas. Né? Então, que ele só fez esse mergulho e acessou. Porque nós sabemos, e já falamos aqui nesse estudo mesmo, né, que nós somos ignorantes a respeito do conhecimento que cada um de nós tem. Eu, o William, a Iraci, a Denise, você não tem noção da sua base de dados. Você não tem noção do que você tem na sua base de dados. Você só tem noção do que você sabe nessa encarnação. Mas você não sabe quantas vidas você já teve. Você não sabe com que realidade você já se deparou. Com que conhecimentos você tem. Você não sabe. Nós não temos... De vez em quando, a gente tem uma ideia. Às vezes, no nosso dia a dia, cai um tema, cai um assunto qualquer, e aí você olha para aquele assunto, você diz assim, eu sei esse negócio aqui. Parece meio complicado. Aí quando você começa a ler, você percebe que você sabe destrinchar. Aí você diz assim, nossa, porque às vezes o título é até complicadão, né? O título é complicado. Mas aí quando você começa a ler o texto, você diz assim, não, eu estou entendendo esse negócio aqui. Não é tão complicado assim. Ora, por que você está conseguindo caminhar dentro daquilo? Porque você tem uma base já sobre aquilo. Então, o Hermínio, nós ignoramos a nossa base de conhecimentos. Nós não sabemos quem somos, nem o nível de conhecimento que nós temos, tá? Então, o Hermínio não sabia se ele era um sensitivo, um grande sensitivo que entrou em contato com grandes cientistas da espiritualidade, ou se ele falou, através do processo anímico, ele trouxe o quê? Ele acessou os próprios registros dele e apresentou. Entendeu? Então, ele tem essa dúvida. E aqui no livro Obras Póstumas, eu vou pegar... Pega o meu livro Obras Póstumas que está ali, é o pequenininho, dá a volta para ali, pega para mim, que talvez tenha um pedacinho que eu vou precisar. No livro Obras Póstumas, na primeira parte, tem o título Conhecimento do Futuro, Previsões. Ele está com espiral. Previsões. E eu achei muito interessante isso aqui que Kardec vai falar sobre o fenômeno da dupla vista. Kardec vai dizer assim, no fenômeno da dupla vista, nós já vimos que esse fenômeno da dupla vista, né, é um fenômeno que acontece com os encarnados, tá? E o máximo da dupla vista é o êxtase.
E nos desencarnados é chamado de claro e audiência. Vê se está na bolsa, por favor, deve estar na bolsa. De claro e audiência. Então ele diz assim, no fenômeno da dupla vista, por se achar a alma parcialmente liberta do envoltório material que lhe limita as faculdades, já vimos isso, né? Que o corpo limita as faculdades da alma quando essa alma está encarnada. Não há duração nem distância, tá? Então, por achar a alma parcialmente liberta, não há duração nem distância, visto que lhe é dado abranger o espaço e o tempo. Tudo se lhe confunde no presente. Então, vamos repetir. No fenômeno da dupla vista, por se achar a alma parcialmente liberta do envoltório material, porque ela está ligada lá pelo cordão de prata, né? Que limita as faculdades, não há duração nem distância. Visto que lhe é dado abranger o espaço e o tempo, tudo se lhe confunde no presente. Livre dos entraves da carne, ela julga dos efeitos, quer dizer, a alma julga dos efeitos e das causas melhor do que nós que estamos na carne. Ela está semi-liberta e aí ela tem uma noção melhor das coisas, né? Que não, e bem melhor do que nós que estamos aqui no estado de vigília, tá? Que não podemos fazer de outro tanto. Ela vê as consequências, olha só que interessante. A alma, no fenômeno da dupla vista, vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las. É neste sentido que se deve entender o dom de presciência atribuído aos videntes. Tá? Vamos lá, vamos acompanhando aqui. Suas previsões, aqueles, né, que fazem previsões, suas previsões resultam de ter a alma consciência mais nítida do que existe, e não de uma predição de coisas fortuitas, sem ligação com o presente. A alma estando mais desdobrada, liberta do corpo, apesar de estar ligada pelo cordão de prata, ela tem uma noção melhor, uma visão melhor do espaço-tempo. E aí ela pode, né, ter uma ideia do que pode vir a acontecer. Suas previsões resultam de ter a uma consciência mais nítida do que existe e não de uma predição de coisas fortuitas, sem ligação com o presente. É por dedução, olha só, não é por adivinhação, é por dedução lógica do conhecido que ela chega ao desconhecido, dependente, muitas vezes, da nossa maneira de proceder. Então, ela analisa o proceder daquela criatura. E, por dedução lógica, ela vai chegando a possibilidades que podem vir a ocorrer. Quando o perigo nos ameaça, se somos avisados, ficamos em condições de tentar tudo o que seja preciso para evitá-lo, cabendo-nos a liberdade de fazê-lo ou não. Em tal caso, o vidente tem diante de si o perigo, que se nos acha oculto. Ele o assinala, indica o meio de afastá-lo, pois de outro modo o acontecimento segue o seu curso. Então ele tem essa visão. É como se ele estivesse aqui, vendo à frente e diz, ó, perigo à vista. Tipo um GPS, né? Um GPS que vai batendo em certas coisas. Aí eu me lembrei agora do morcego. O morcego vem voando e ele detecta os obstáculos à frente. Então, ó, tem um perigo à frente, tem uma barreira ali. Você que vem aqui atrás já vai vendo, opa, desvia para a direita, desvia para a esquerda. Por quê? Porque você está recebendo a informação do que está acontecendo à frente. Então, é como se um dispositivo fizesse uma varredura do terreno à frente, indicando a você possíveis obstáculos que você pode enfrentar. E aí vai depender de você querer ou não evitar os obstáculos. Entendeu?
Então, ele aí, em tal caso, o vidente tem diante de si o perigo que se nos acha oculto. Eu estou aqui, eu não sei do que tem à minha frente, mas alguém com um dispositivo faz uma varredura do terreno e passa a informação para mim. Opa, agora eu vou com mais segurança. Eu vou com mais segurança. Agora, de repente eu digo, deixa para lá. Na hora eu resolvo. E aí nem sempre, né? Então ele mostra o meio de afastá-lo, pois de outro modo o acontecimento segue o seu curso. Porque o obstáculo está lá. Ele não vai sair para você passar. Você é que vai encarar ou não aquele obstáculo. A montanha está lá. Não é assim que os aviões trafegam à noite. Olha, tem montanhas, eles têm lá o radar. O radar vai detectando montanha de tantos metros, né? Ele vai e sobe mais esse avião, desce mais esse avião, sobe, passa das nuvens, porque a tempestade está braba, pode descer. Ele vai. Agora, o piloto é que decide se vai atender ao que o radar está passando para ele, né? O radar, nesse caso, seria um sensitivo. Suponhamos, aí ele vai, agora, no Kardec vai ser bem pedagógico, para facilitar para a gente. Suponhamos que uma carruagem enveredou por uma estrada que vai dar num precipício, que o condutor não pode perceber. É evidente que se nada ocorrer que eu desvie, ela ali se precipitará. A carruagem vai cair no abismo. Suponhamos também que um homem, colocado de maneira a divisar a estrada em toda a sua extensão, vendo o perigo que corre o viajante, consegue avisá-lo a tempo dele se desviar. Aí tem um homem lá no alto do morro, está vendo a carruagem vindo, e percebe que o charreteiro lá não está vendo o obstáculo. Aí ele desce correndo ou pega alguma coisa e avisa, né? O perigo estará conjurado, estará evitado, será evitado, porque ele, o viajante, conseguiu avisar aquele que está pilotando a charrete, a carruagem, do perigo. Daí, da sua posição, que é o homem que está num terreno mais alto, da sua posição, dominando o espaço, o observador vê o que o viajante, cuja visão os acidentes do terreno circunscrevem, não logra divisar. Agora me veio essa imagem, quer ver? A nossa casa espírita fica no alto de um morro, bem alto. Daqui eu vejo a estrada lá do Lagoinha. E tem a rua que passa em frente à minha casa. Vamos dizer que alguém está lá na porta da minha casa pensando, será que o ônibus vai demorar? Será que o ônibus vai demorar? Eu estou aqui numa posição muito mais alta. Eu estou vendo a estrada que vem do Lagoinha. Eu vejo quando o ônibus vem descendo. Se eu tenho um celular aqui e a pessoa é conhecida minha, eu digo para ela, ó, fecha a porta rápido e atravessa a rua, porque o ônibus está chegando. Porque eu daqui do alto desse morro, eu vejo a estrada lá do Lagoinha, a estrada que vem descendo do Lagoinha. E quem está na minha porta, lá embaixo, não está sabendo. Só vai ver que o ônibus chegou quando ele fizer a curva ali da padaria. Entendeu? Mas eu aqui, eu estou vendo o ônibus saindo lá do Lagoinha. Então, se a pessoa está lá na escada, descendo, eu digo para ela, fecha a porta correndo que o ônibus está chegando. Ele vai... Mas eu não estou vendo o carro, você não está vendo o ônibus. Mas eu estou vendo. Aí que ele está dizendo aqui, ó, olha aqui, ó, da sua posição dominando o espaço, eu estou aqui, do Pedro Ivo dominando o espaço, porque eu estou no alto do morro. O observador que sou eu, estou vendo o que o viajante, o que a pessoa está lá da minha porta, não consegue ver, não logra divisar. Pode ele ver se uma causa fortuita obstará a queda do outro. Conhece, então, previamente o que se dará e prediz o acontecimento. Então, a gente que está aqui em cima, nós podemos dizer que somos adivinhos. Eu viro o posto assim, ó, o ônibus está chegando. Como é que você adivinhou?
Aí eu vou dizer, não, porque eu sou vidente. Não, é porque vi ônibus. Eu estou numa posição privilegiada. Estou dominando todo o espaço à minha volta, com a minha visão. Então, eu estou dizendo para o outro, olha, se você atravessa a rua, pega o ônibus. Agora, se o outro fosse assim, não acredito não. De repente, passou, perdeu o ônibus. Vai depender da pessoa, não é? Seguir a orientação, atravessar a rua para pegar o ônibus, ou ficar lá. Não estou ouvindo barulho, e daqui a pouco o ônibus chegou e ela perdeu. Imaginemos que esse homem, do alto de uma montanha, divise ao longe, pela estrada, uma tropa inimiga, dirigindo-se para uma aldeia que pretende atear fogo. Fácil lhe será, para esse homem, levado em conta o espaço e a velocidade, prever quando a tropa chegará. Ele olha e calcula. Quanto tem da tropa até a aldeia? Tem 30 quilômetros. Essa tropa, dependendo da velocidade que ele vê os cavalos, pode chegar aqui dentro de 15 minutos ou uma hora. Se a tropa vem muito lentamente, eles vão chegar aí dentro de uma hora. Agora, se a tropa está acelerada, 20 minutos eles estão chegando aí. Então, ele consegue. Eu me lembrei daquelas caravanas que iam e mandavam pessoas à frente. Exatamente, para sondar o terreno, né? Ver se tinha perigo. Aí, há quanto tempo está o... Os batedores, né? Há 2 dias. Então, fácil será para esse homem, levando em conta o espaço e a velocidade, né? A distância, a velocidade, prever quando a tropa chegar. Se então, descer na aldeia, disser apenas a tal hora a aldeia será incendiada, caso o fato ocorra, ele passará aos olhos da multidão ignorante por adivinho. Né? Ele vai passar como adivinho, como um feiticeiro, entretanto, apenas viu o que os outros não podiam ver e deduziu do que vira as consequências. Pode até ser que a aldeia não fosse, vamos dizer que o comandante da tropa resolva não atacar, mas ele olha para a tropa, vê do jeito que ela vem, armada até os dentes, na velocidade, ele disse, há 89% de chance da aldeia ser queimada. Então, vamos nos prevenir. Ora, o vidente, como esse homem, apreende e acompanha o curso dos acontecimentos. Não lhes prevê o resultado, porque possui o dom de adivinhar. Ele o vê e, desde então, pode dizer-vos se estáis no bom caminho, indicar-vos outro melhor e anunciar o que se vos deparará no extremo do que seguis. É para vós o fio de Ariadne, mostrando a saída do labirinto. Esse fio de Ariadne, esse termo aí, foi usado devido à lenda grega da filha do rei Minos, um semideus, para descrever a resolução de um problema em que se podem usar diversas maneiras óbvias, através de uma aplicação exaustiva da lógica, por todos os meios disponíveis. Então é aquela coisa, você tem um problema para ser resolvido e você vai buscar a solução para esse problema pelas maneiras mais óbvias. Ora, se eu estou vendo a tropa vir armada até os dentes, qual é a dedução mais lógica? Não, eles vêm aqui para cantar Feliz Natal para a gente? Claro que não, né? Como se vê, longe está isso da predição propriamente dita, conforme entendemos na acepção vulgar do termo, que a gente fala em predição. Então, não é uma predição. Nada foi tirado ao livre-arbítrio do homem. Tipo assim, Denise, você não vá naquele lugar, não vá. E a Denise não vai porque eu disse para ela não ir. Ela é que decide. Eu digo a ela, olha, é bem possível que lá não seja um lugar legal. Há grande chance de você não se dar bem naquele lugar. Então, quando eu digo isso, é porque eu já sondei o lugar, eu vi como
Pode ser até que ela vá, entre e saia sem problema nenhum. Mas, pelo que eu deduzi do ambiente, eu passei a informação para ela. Mas cabe a ela dizer se vai ou não. Entendeu? Então, ele diz aqui, nada foi tirado ao livre-arbítrio do homem, que conserva sempre a liberdade de agir ou não, de evitar ou deixar que os acontecimentos se deem por sua vontade ou por sua inércia. Indica-se-lhe o meio de chegar ao fim, cabendo-lhe utilizá-lo. Supô-lo submetido a uma fatalidade inexorável com relação aos meros acontecimentos da vida, aos menores, é despojá-lo do seu mais belo atributo, a inteligência. É assimilá-lo ao bruto. O vidente, pois, não é um adivinho, é um ser que percebe o que nós vemos. É um ser que não vemos. É um ser que percebe o que não vemos. É um ser que consegue, lembrando Edgar Cayce, acessar os registros acásicos. Entendeu? Não somos todos que conseguimos isso. Tem que ser realmente um médium, um sensitivo que tenha essa habilidade de acessar esses registros. Ou que estão no nosso inconsciente profundo, ou que estão no fluido. Por isso que eles chamam de registros acásicos, livros da vida, o livro das memórias de Deus. Então, um médium que consiga acessar esses registros. E como nós vimos aqui, lembra quando nós falamos, quando a Regina diz assim, ó, aqui ele diz assim, ela pensa que nesses casos precisa penetrar nas camadas mais profundas da mente, isto é, sintonizar-se com o espírito da pessoa, entrar na faixa de tempo onde as coisas estão registradas e ver lá o que se passa. Entende ela que poderá, em tais casos, haver uma participação ou colaboração de amigos espirituais. Então, ela diz isso. É uma viagem, ela entra na faixa do tempo onde aquelas coisas estão registradas e ela vê o que se passa lá. E ela traz esse registro. E aí o Kardec diz assim, ó, o vidente, pois não é um adivinho, é um ser que percebe o que não vemos. O vidente verdadeiro, o vidente sério, ao contrário do charlatão que visa o lucro, né? Não faz adivinhações sobre o destino de uma pessoa. Ele apenas prevê as consequências que decorrerão do presente. Nada mais e já é muito. Então ele olha para o presente da criatura, tá? Ele tem uma noção, ele consegue acessar aquela faixa de tempo, ele vê o futuro, o que está para acontecer, é o homem no alto da montanha, olha o presente e diz para a pessoa, há grande possibilidade disso acontecer. Tem um livro aqui que eu trouxe chamado, não sei se vocês estão vendo, Memória Cósmica, está aparecendo no livro, Denise. Vem agora aqui. Tá, Memória Cósmica, tá? Memória Cósmica. Esse livro é de Hermínio de Miranda, muito bom. No capítulo 6, o Hermínio, o capítulo 6 chama-se Reflexões Críticas sobre a Psicometria. Ele diz assim, entendo eu que a natureza, ou melhor, as leis divinas, regem os fenômenos espirituais e materiais. Não, entendo eu que a natureza, ou melhor, as leis divinas, que regem os fenômenos espirituais e materiais, tem se mostrado muito cautelosa em revelar segredos seus. Há pelo menos um exemplo de equivocado uso de faculdades espirituais em busca de objetivos materiais. Ele vai dizer o caso aqui, ele está dizendo, ó, entendo eu que a natureza, ou melhor, as leis divinas, que regem os fenômenos espirituais e materiais, tem se mostrado muito cautelosa em revelar segredos seus. Ele diz, nem tudo você vai conseguir ver. Olha o exemplo que ele vai dar aqui. Há pelo menos um exemplo
de equivocado uso de faculdades espirituais em busca de objetivos materiais. Isso aconteceu com Edgar Cayce, porque ele era sensitivo americano. E ele usava isso, ele dava consultas. Ele dava consultas. Fez muitas revelações, mas, né? Aí ele diz aqui, seus reconhecidos dons mediúnicos, estranhamente, não funcionaram quando ele tentou usá-los para descobrir poços de petróleo com propósitos lucrativos ou simplesmente para ganhar remuneração pelo seu trabalho, como se a concessão lhe tivesse sido caçada. Não lhe foi dado para isso, claro. Percebeu? Ele não era espírita, mas ele tinha essa capacidade muito ostensiva. Mas no momento, ainda mais nos Estados Unidos, ia ser naquela região do Texas, né? Onde, quando os poços de petróleo estavam começando, né, a surgir ali, logo perceberam o dom que ele tinha, foram até ele e ele aceitou. O uso mercantilista, diz Hermínio, de faculdades mediúnicas será sempre um risco calculado, enquanto os seres humanos não estiverem situados em nível evolutivo adequado. Não é outra razão pela qual a sabedoria antiga era repassada de mestre a discípulo, gradativamente por via oral e cautelosa, segundo a avaliação passo a passo da parte dos mestres. Estavam todos conscientes, como no Egito Antigo, de que conhecimento é poder. Todos tinham sabiam disso, né? E corre sempre o risco de ser utilizado na prática do mal. Então, os antigos mestres da China, da Índia, do Egito, tinham muito cuidado na hora de passar seus conhecimentos para os discípulos. Porque eles sabiam que conhecimento é poder. E esse poder pode ser utilizado para o mal. Dessa maneira, o candidato ao mergulho mais fundo nos mistérios sagrados, lá no passado, era submetido previamente a duros testes. Se não fosse aprovado nesse vestibular, nem era admitido ao longo e rígido programa desenhado para instruí-lo. Normalmente, todo faraó tinha que passar por isso. Todo faraó era o iniciado. Ele tinha que passar por isso. Por isso, tão poucos chegavam às metas superiores do mestrado. Ao perceber que o discípulo não tinha condições de prosseguir no aprendizado, por não saber lidar eticamente com o que lhe era ensinado, o processo era drasticamente interrompido. Da mesma maneira, sem tais salvaguardas, quer dizer, sem tais cuidados, é certo que as técnicas mediúnicas correm o risco de degenerar em mera disputa por mais dinheiro e poder. Então, ele mostra aqui que o Edgar Cayce realmente ele era fantástico. Ele fez revelações fantásticas no início do século XX, sabe? Ele previu coisas maravilhosas, ajudou muita gente, porque ele também trabalhava com a cura. Ele via, ele tinha capacidade de penetrar no corpo da pessoa, ver a doença da pessoa. Ele era chamado, lembra que nós vimos no início, o profeta adormecido? Porque ele sentava no sofá, na poltrona do escritório dele, dormia, quer dizer, desdobrava, entrava em transe e a pessoa que ia ser atendida ficava sentada na outra cadeira. Então ele entrava em transe, desdobrava, chegava perto da pessoa e mergulhava quase o olhar dele dentro do corpo da pessoa, via tudo que a pessoa tinha e aí ele começava a ditar para a taquígrafa, que era uma moça que estava sentada lá dele. E ele dizia, essa pessoa está com esse problema assim, assim, assim. Quer dizer, ele dormia e ia falando, mas ele estava lá. Era o sonambulismo, né? Ele estava lá junto ao corpo, desdobrado. E ele ia dizer, e a taquígrafa ia anotando tudo. Por isso chamavam ele de o profeta adormecido. Os americanos chamavam ele de profeta adormecido. Mas, naquela época, ele também não era espírita, né? Então ele resolveu usar, porque até então ele usava para o bem, fazia predições que não prejudicava ninguém,
mas ajudava muita gente. No momento que ele resolve comercializar, a espiritualidade vem e caça. Não, para isso você não vai usar, né? Para esse tipo de coisa você não vai usar. Caça o mandato dele. Caçou o mandato dele. Vamos andar mais um pouquinho aqui no nosso livro Diversidade dos Carismas. Então, esse livro Memória Cósmica, do Hermínio de Miranda, gente, muito interessante. Aí aqui está escrito assim: em meu livro A Memória e o Tempo, que é um livro que nós vamos estudar quando a gente terminar essa Diversidade dos Carismas, especulo sobre a hipótese de que o tempo é também um local. O Hermínio, né? Ele vai colocar isso, que a questão do tempo é como se fosse também um local, né? Um local, o que parece ser legítimo inferir de conclusivas experimentações com a memória, utilizando-se a técnica da regressão. Seja como for, o fenômeno nos leva a admitir a necessidade de não apenas um registro. Ele está falando dos registros acásicos aqui. Não apenas um registro, onde, na mente da pessoa, no éter, que é o fluido cósmico, em que vivemos mergulhado, como de um dispositivo psíquico acionado, obviamente, por uma espécie qualquer de energia que nos leva não apenas a sintonizar no ponto certo, como a reproduzir imagens, sons, cores e movimentos que ali estão documentados. Ali aonde? Nesse livro da vida, nesse livro da memória de Deus, nesses registros acásicos. Entendeu? Então ele fala, existe um registro de tudo que nós vivemos e fazemos, onde tudo fica ali guardado. E ele diz aqui, que ali estão documentados de alguma forma misteriosa e ainda incompreensível para nós, no estágio atual de nossos conhecimentos. Para que esse esquema seja aceitável, a ideia dos registros acásicos, a que se referia Casey, e sobre os quais escreveu Madame Blavatsky, que foi contemporânea lá da esposa de Kardec, também quem estudou história, né? Depois que Kardec morreu, esse movimento todo em volta da Madame Blavatsky, ela era russa, né? É uma grande sensitiva russa. É uma hipótese a considerar. Então, nós não podemos descartar essa ideia dos registros acásicos, né? Um registro universal de tudo que cada um de nós realiza. Veremos isso ao comentar, a propósito da psicometria, que ele vai estudar mais à frente, algumas interessantes observações de Colin Wilson em seu livro Detetives Psíquicos, né? Então a gente vai parar por aqui. Então, olha só, gente, eu sei que a coisa parece assim um pouco misteriosa, mas o Hermínio de Miranda traz para a gente possibilidades de como, porque nós sabemos que existe uma coisa chamada fluido cósmico ou fluido universal. Tá? Kardec deixa bem claro isso na espírita, fluido cósmico ou fluido universal. E os antigos já falavam sobre isso. Livro de memória da vida. Quando eles diziam que era uma rede, olha só como essas ideias vêm de longe, né? Uma rede, uma nuvem, aonde tudo fica registrado. No éter dos nossos pensamentos que são lançados do espaço, nós já falamos sobre isso, que vai circulando até encontrar com o outro. A nossa memória ancestral, que fica anotada tudo no nosso inconsciente, lembrando que somos espíritos, não somos seres materiais, estamos temporariamente habitando um corpo físico, e cada um de nós tem o seu arquivo, que não se confunde com o arquivo do outro. Então, somos espíritos imortais, e desde o momento que nós
que nós fomos criados pelo Pai, a mônada celeste, esse arquivo começa a ser registrado. Daí, esse sensitivo, que tem essa capacidade, pode acessar o nosso passado, pode perceber o nosso presente, baseado no nosso presente e do que ele consegue avançar sobre o que nós não vemos, ele deduz de forma muito lógica, lembra o filho de Ariadne? O que pode nos acontecer. E na maioria das vezes é aquilo que vai acontecer. Porque ele olha para a criatura. Essa criatura é teimosa. Ela é teimosa. Eu vou dizer para ela certas coisas, mas ela vai insistir em manter aquele comportamento. Então, há grande possibilidade dela cair no buraco. Mas nunca é nada definitivo. Pode ser que na hora a pessoa não se deseje dar aquele passo à frente. Porque, lembrando sempre de Jesus para Judas, vai e faça o que você acha que vai fazer. Porque Jesus não podia determinar. Judas, primeiro que Judas não nasceu para trair Jesus. Ninguém nasce com isso. Todo o processo foi escolha dele. Mas Jesus não podia dizer, eu tenho certeza, 100% de certeza que ele vai me trair. Não podia. Jamais. Porque ele sabia que isso pertence à própria pessoa. É o livre. Havia 99% de chance. Mas sempre havia uma porta que ele podia não cumprir, não realizar. Porque a decisão é sua, é do espírito. Né? Que ele poderia muito bem mudar. E o grande exemplo disso é Paulo de Tarso, né? Pelo amor de Deus. É o Paulo de Tarso. Quando ele caiu da estrada, ele podia dizer, estou enfeitiçado, né? Estou enfeitiçado. Maria de Magdala. Né? E decidiram mudar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Meu amigo William. Não é fácil. Não é fácil. A gente tem que. Eu comecei já aqui a imaginar, fazer algumas conexões com o que eu já tenho de conhecimento. Né? Então, quando a gente pensa que a gente tem espírito e matéria, só tem, né, Deus, espírito e matéria, que os nossos pensamentos, né, são formas de pensamento expressas aí no fluido cósmico universal, eu já consigo associar essa conexão. Ou seja, é o pensamento materializado em algum lugar e que é acessado, né? É o fio, o nosso pensamento no caso, como você falou, as formas, o pensamento, a ideoplastia. A ideoplastia, isso. Os quadros ficam pintados no éter. Isso. E como a Regina disse aqui, ela diz assim, ó, no terceiro parágrafo, logo assim que nós iniciamos a aula, quando, porém, ela capta episódios de existência anterior, as coisas são ainda mais complexas. Ela pensa que, nesses casos, precisa penetrar nas camadas mais profundas da mente, sintonizar-se com o espírito da pessoa, entrar na faixa de tempo onde as coisas estão registradas e ver lá o que se passa. Ela entra na faixa de tempo da memória daquela criatura. E ela vai ver tudo que está lá registrado. E aí ela vai dizer para a pessoa, né? Ela vai dizer o que está se passando. Aí ela associa o que ela viu com o comportamento presente da pessoa. Ela tem, vamos dizer assim, 5 telas quase iguais, com os mesmos problemas, né? Aquele problema, daqui a pouco ela pintou outra tela exatamente igual a terceira. Aí ela olha para o presente, é a 6ª tela. Então, vai acontecer isso. É 80% de possibilidade. Se ela pintou 5 telas, mudando uma coisinha ou outra, mas vamos dizer assim, o miolo da tela é igual, e agora no presente ela está repetindo a mesma pintura,
Qual é a possibilidade dela fazer o próximo quadro? O próximo quadro? É isso aí. Entendeu? Então, é muito interessante. Mas, como disse o Hermínio, ainda há poucos estudos a respeito desses temas, desses assuntos, né? E a gente fica, muita coisa fica na especulação. Mas o que é interessante é a gente perceber o seguinte, que esses assuntos não são coisas de hoje. Essa história de registros acásicos vem lá do período muito antigo, muito antes de Jesus, eles já falavam sobre isso. Esses pesquisadores, né? Esses estudiosos da Babilônia, do Egito, ainda mais do Egito, que eles faziam mesmo um intercâmbio pesado com a espiritualidade. Os chineses, os indianos, nós sabemos que eles tinham esse intercâmbio muito intenso, eles já comentavam sobre tudo isso. É igual o tema perispírito, que muita gente diz assim, esse tema é moderno. Que moderno? Paulo de Tarso já fala sobre isso. Ele diz o quê? Se há um corpo material, há um corpo espiritual. Está lá nas cartas de Paulo. De onde ele tirou essas ideias? Dos mestres gregos. Porque ele teve mestres gregos, professores gregos, que já falavam sobre isso. Então, esse assunto, poderíamos dizer assim, é novidade para os ocidentais, para certos ocidentais, porque os orientais, já falavam de ectoplasma, já falavam de perispírito, já falavam de tudo isso, né? E mais hoje, em registros mesmo, nós temos ainda muito pouco. Então, a gente tinha até comentado isso aqui no início, a doutrina espírita, oficialmente falando, né, ela surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos. Mas quanto assunto ainda existe, estão aí para que nós possamos pesquisar e estudar e nos aprofundarmos. Há muita coisa a ser pesquisada, né? Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje e amanhã também nós vamos fazer quem gosta de mediunidade, quem trabalha em mesa mediúnica, amanhã, o nosso curso das parábolas de Jesus, que vai começar por volta de umas 5h20, né? 5h20, vai falar sobre reunião mediúnica, junto com a parábola do bom samaritano. É um trabalho de um livro da Joana de Ângeles, Vida, Espírito e Vida, e de um trabalho também do Carlos Campetti e Vera Campetti, da Federação Espírita Brasileira. Então, a gente vai ver como a Joana relaciona a parábola do bom samaritano com o trabalho da reunião mediúnica. E o Carlos Campetti também faz esse tipo de coisa, mergulhando. Muito interessante para quem trabalha como médium psicofônico, para quem trabalha como doutrinador, tá? Então, muito interessante, amanhã, 5h20, nós estaremos iniciando esse estudo das parábolas de Jesus. E hoje nós temos, né, a nossa última palestra sobre Setembro Verde, que será feito pela nossa amiga Denise Pupato, que o tema será, deixa eu abrir aqui, que são os sistemas cumpridos, que eu não consigo gravar, atitude consciente, o papel do consumidor nos dias atuais. E dia 22 e 29 de setembro vamos começar com as palestras voltadas para a questão dos suicidas, que é o Setembro Amarelo, tá? Teremos 2 trabalhos maravilhosos feitos pela Maria Martorelli, muito interessante mesmo. Então eu vou pedir aqui, Denise, faz a nossa prece de encerramento, por favor. E quando for assim, 17h35, tá bom? Nós começamos os estudos dos ensinos de Jesus. 17h30. É 5h30, né? 5h30. 5h30. Tem um assunto bom hoje também. Tinha uma coisinha aqui que não fiz. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, mais uma vez, esta oportunidade de estudo, de reflexão, essa reflexão mais profunda que precisamos ter todas as vezes que sentamos para estudar, para ler esses autores maravilhosos. Então, agradecidos estamos, Senhor, por esses irmãos que, através deles, esses livros nos chegaram às mãos
para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, contribuindo assim com a melhoria do nosso planeta. Graças te damos, Mestre Jesus, pela companhia constante e permaneça conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Então, uma boa tarde para vocês, meus amigos. Daqui a pouco a gente se vê. E Rose? Fala, Eloá. Não, deixa eu te avisar. Sábado, eu não sei se vai dar tempo de eu chegar a tempo, porque é o aniversário do meu irmão, 80 anos, lá em Barié. Ah, tá legal. Burro. Tá, eu vou tentar chegar a tempo, mas... Tudo bem, amiga. Não se preocupe. Tá bom? Tá bom. Beijão. Beijo.